Então vamos à palavra, queridos. Então você abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 16. E nós vamos ler versículos 13 a 20. Mateus 16, 13 a 20. Então agora é um momento muito importante, queridos. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então nós vamos, olha, temos o que? 50 minutos para falarmos da palavra de Deus. Então dê o máximo de atenção. O Espírito Santo, ele opera por meio da palavra pregada, falada, escrita. Entende? Então, às vezes uma frase de toda a pregação pode mudar alguma coisa na tua mente, no teu coração. Então, se você veio aqui na igreja assim, ó, eu tenho um problema e preciso resolver o problema, esquece um pouquinho o problema agora, deixa esse interesse de resolver o problema de lado, não deixa isso te governar. Deixa te governar assim: Senhor, eu preciso entender a tua palavra, entender a verdade, isso que tem que me governar. E o problema o Senhor vai mais para frente dar uma solução, me ajudar, me dar uma força, me capacitar, né? Tem problemas que se resolvem rápido, tem problemas que são anos para se resolver, tem coisas que são simples, agora tem coisas que às vezes 10 anos é pouco. Aceita isso? Então vamos ler Mateus 16, versículos 13 a 20. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias e outros alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Então Jesus faz uma pergunta: o que as pessoas estão dizendo que eu sou? Que diz o povo ser o Filho do Homem? Então a resposta foi diversas. Olha, Elias, né? Quem foi Elias? Elias matou os 450 profetas de Baal, fez cair fogo do céu. Então o povo olhava para Jesus: nossa, deve ser Elias, né? Deve ser Elias. Que mais eles responderam? Outros, Jeremias, né? Está parecendo Jeremias lá do Velho Testamento, aquele profeta que foi chamado por Deus. Outros, Elias, Jeremias. Uns, João Batista. João Batista acabara de morrer, teve um ministério pesado que mostrava o pecado do povo e chamava o povo ao arrependimento, preparando o caminho para Jesus Cristo. Ele acabara de morrer, já tinha gente achando que Jesus era Elias. E outros, alguns dos profetas, né? Então, esse mesmo quadro, quem é Jesus nos dias de hoje? Muitas pessoas podem responder um monte de coisa, até isso, ó, Jesus é um empresário que vai levantar outros empresários. Jesus é alguém que vai me dar carro, casa. Olha, nós poderíamos ouvir muitas coisas. Por quê?
Porque hoje em dia tem sido pregado um Jesus misturado com um monte de coisas. E as pessoas não têm uma definição própria de quem é Jesus realmente. Então Jesus tem sido visto de diversas formas, dependendo da igreja que você está. Jesus é apresentado misturado com coisas, ser um padrão original da palavra de Deus. Quem é Jesus para você? O que você vê de Jesus Cristo? O que você entende dele? Qual é a visão que você tem dele? Não é? Tem gente hoje que busca Jesus, ele é o solucionador de problemas. A gente é assim, vai solucionar problema. Você está no vermelho, então vou buscar Jesus, porque ele vai me tirar do vermelho. É isso que ele vê de Jesus. Porque é isso que está sendo apresentado para o povo. Não é? A sua empresa está falindo. Então, Jesus creia que ele é capaz de levantar a sua empresa, né? Então, Jesus é alguém que a empresa está no vermelho e vai dar um jeito na empresa. Então, Jesus tem sido apresentado de uma forma distorcida, errada. E muitas vezes as pessoas não estão tendo uma visão clara da pessoa de Jesus Cristo, que nem aquele povo. João Batista, Elias, Jeremias, profetas, sem um parâmetro, sem uma revelação de quem era Jesus Cristo. Então, Jesus pergunta para os discípulos: mas vós, continuou eles, quem dizeis que eu sou? Respondeu Pedro, Simão Pedro, e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha que coisa que Pedro enxergou. Pedro enxergou que Jesus Cristo era o Cristo, aquele que viria e sofreria pela humanidade, que era o Filho do Deus vivo. Ele teve essa revelação de quem Jesus Cristo era. Então Jesus fala uma coisa importante que tem que acontecer na nossa vida. Ele fala assim: então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, irmão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus é que teve essa revelação. Então, o que é uma revelação? Eu quero que você entenda isso. É uma ação de Deus que nos faz conhecer os seus desígnios, nos faz conhecer coisas que nós, por nós mesmos, jamais poderíamos conhecer. Revelação de Deus é uma ação de Deus na nossa vida, que faz nos enxergar aquilo que nós nunca enxergaríamos por nós mesmos. E uma coisa, eu só posso conhecer certas coisas da palavra de Deus. Eu só posso conhecer o Evangelho por revelação, por uma ação de Deus que abre os meus olhos e me faz ver a coisa no Espírito e me faz conhecê-la no Espírito. Então, Jesus disse para Simão: Simão, você é feliz, você é bem-aventurado. Feliz é você, Simão. Sabe por quê? Porque não foi carne e sangue, não foi homem, não foi coisa comum, não foi sabedoria humana que fez você conhecer isso, mas foi meu Pai que está nos céus, é Ele que fez você conhecer. Então, meu querido irmão, é Deus que nos faz conhecer certas coisas. É Deus que abre os nossos olhos para enxergar a verdade da palavra de Deus. É Deus que nos revela quem é Cristo. Então eu estava pensando, desde quando eu encontrei Jesus e conheci Jesus Cristo. Eu estava pensando nessa caminhada de 35 anos, como a compreensão e a visão de Cristo mudou na minha vida. Como a forma de vê-lo, de compreendê-lo, de entendê-lo, de conhecê-lo hoje é tão diferente de muitos anos atrás, não é? Quando eu encontrei Jesus, eu encontrei meu Salvador, mas não tinha conhecimento da verdade, então ainda tinha muita coisa do Evangelho cheio de enigmas, problemáticas, era tudo muito obscuro, ainda eu sofria com muitas coisas, tinha dificuldade com muitas outras. Então eu não via claramente o Senhor Jesus. Sim, Ele havia me salvado, eu recebi como único e suficiente Salvador,
Mas no decorrer dos anos, a revelação ela vem vindo e vem vindo, e os seus olhos no Espírito vão se abrindo, e você vai, com a experiência do dia a dia, conhecendo Jesus Cristo, a grandeza de Jesus Cristo. E hoje a forma que eu pessoalmente vejo Jesus é muito diferente de 10 anos atrás, é muito diferente de 15 anos atrás. Eu ficava: Jesus, resolve isso, Jesus, resolve aquilo, Jesus, me dá isso, como se ele fosse aquele gênio da lâmpada. Eu ficava pedindo, eu só via isso. Mas depois o tempo foi passando, eu fui enxergando Jesus muito maior do que alguém que eu fico assim: me dá, ele já sabe tudo que eu preciso, eu não preciso ficar pendurado nele o tempo todo, me dá, sabe? Então quando você vai vendo a grandeza dele, você para de ser essa criança chata: me dá o tempo todo, me dá. Você sabe que ele te conhece, que ele conhece a tua vida, conhece o teu interior, as tuas fraquezas na mente, as tuas fraquezas na alma. Ele sabe o que você precisa. Você não precisa ficar o tempo todo: me dá isso, me dá aquilo, me resolve. Faz isso porque não conhece quem ele é. Porque quando mais vai conhecendo quem ele é, mais descanso você vai tendo, mais segurança, mais maturidade, mais certeza, mais convicção vai brotando no seu coração. Então hoje a forma que eu vejo Jesus é tão diferente de quando eu encontrei e entendi e criei nele pela primeira vez. Agora, como isso acontece? Por revelação. Então, meu irmão, é uma ação do Espírito dentro de nós que nos faz enxergar o que Pedro enxergou. O povo não teve essa revelação, é Jeremias, é João Batista. Então tem um monte de gente hoje que não tem revelação de Jesus Cristo. Eles estão dentro da igreja, buscando coisas. É por isso que eles acreditam na folha ungida, no óleo consagrado, nas plantas, na terra de Israel, porque eles não têm revelação de Jesus Cristo. Então eles acreditam de qualquer besteira que falarem para eles. Então está cheio de gente hoje dizendo Jeremias, João Batista, um dos profetas, mas não tem revelação de quem ele é, mesmo dentro da igreja. Então Jesus falou: Simão, você é feliz porque não foi carne e sangue, foi meu Pai que teve uma ação em você e fez você enxergar isso que você acabou de falar. Então ali naquele momento, quando Pedro pronuncia isso, apesar dele ser muito cheio de fraqueza, a vida dele mudou ali, porque ele teve uma compreensão de que Jesus Cristo era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Vou repetir essas mesmas palavras. Vamos lá, João capítulo 6. Nós vamos ler ali que eu não posso conhecer certas coisas se não for por revelação de Deus, muito menos Jesus, né? Então, João 6, versículo 37. E nós vamos fazer uma boa leitura aqui, versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de que me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que ver o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, diz agora: desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, eles estavam rejeitando Jesus, estavam olhando o lado natural das coisas. Mas Jesus disse: não murmureis entre vós, no versículo 43. Depois ele fala: ninguém pode vir a mim
se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei todos os dias. Versículo seguinte: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse virá a mim. Olha o versículo 65. E prosseguiu: por causa disso que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Então isso aqui é um mistério, é uma concessão de Deus, é uma ação de Deus, uma concessão a todo aquele que ouve o Evangelho, que ninguém pode vir a Ele se não for uma concessão, se o próprio Pai não trouxer, se não for uma ação de Deus que revela, que abre os olhos das pessoas, para que as pessoas enxerguem quem é Jesus Cristo. Você quer ver? Vamos lá, Mateus capítulo 11, Mateus 11, vamos folhando a palavra de Deus, né? Antes daquele famoso vinde a mim, no versículo 27, Mateus 11, 27. Vamos ler o 25 também até o 27. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e os revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Agora presta atenção: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o revelar. Então, o Pai revela Jesus, Jesus revela o Pai. Vocês estão entendendo isso? Então é por revelação de Deus, uma ação, como Jesus disse para Pedro: é que os meus olhos são abertos e eu vou sair desse emaranhado religioso, esse emaranhado estranho dos dias de hoje, e vou ter uma visão clara, uma revelação clara de quem Ele é. E aí vai se cumprir na nossa vida. Feliz é você, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas foi meu Pai que estás nos céus. Volta lá, você está aí no 11, né? Volta lá em Mateus 16, onde nós lemos. Então, versículo 17: então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Depois ele diz: também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus disse: olha, tu és Pedro, mas sobre essa pedra que é Cristo, essa revelação que Ele teve, que a igreja vai ser construída e a porta do inferno não vai prevalecer contra ela. Então a igreja, a fé das pessoas, a igreja, ela é construída em cima desta pedra, Cristo. Então a igreja que está fundamentada nele, construída nele, edificada nele, arraigada nele, as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. Por quê? Porque ela é edificada sobre Cristo, ela é construída sobre Cristo. É o que eu digo. Por isso que qualquer outra coisa, qualquer outro tipo de fé que alguém quer levar você a crer, qualquer coisa que a pessoa quer propor para você crer, que não é o Senhor Jesus Cristo, que não se fundamenta nele, é uma fé estranha, não é uma fé bíblica, não é a fé verdadeira, é fé natural, é coisa de homem. Porque a única coisa que vai fazer com que as portas do inferno não prevaleçam contra a igreja é a igreja edificada sobre o Cristo. Ele é a pedra que vai ser construída sobre ele, a igreja. Ele é o fundamento da igreja. Está bem claro isso, queridos? Então, quanto mais eu vou enxergando dele, tendo revelação dele, construindo a minha vida, ensinando as pessoas sobre ele, então o fundamento vai sendo construído dentro de mim, um fundamento sólido. Eu vou conhecendo,
e as portas do inferno não prevalecem contra a vida daquele que crê, que tem sido edificado sobre a pedra, que é Jesus Cristo. Eu vou pular bastante coisa aqui, tá bom? Então vamos ver aqui Atos capítulo 4, vamos trabalhar na palavra de Deus, que a fé vem pelo ouvir. Vamos ver aqui os discípulos falando a respeito de que a pedra é Cristo, não é Pedro. Porque os irmãos católicos, aliás, os católicos, né, eles só são irmãos quando eles se converteram a Jesus Cristo, né, são irmãos na carne. Eles falam que a pedra é Pedro. Pedro foi o primeiro papa e sobre Pedro a igreja seria edificada. Mas em Atos 4, vamos ler versículos 11 e 12. Aqui Pedro e João foram presos, eles estão diante do Sinédrio, estão cheios do Espírito Santo. Versículo 10: tomai conhecimento vós todos, povo de Israel, de que em nome de Jesus o Nazareno, a quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Eles haviam curado um coxo, né? E estava aquele alvoroço todo. Este Jesus é pedra rejeitada por vós os construtores, a qual se tornou pedra angular. E não há salvação em nenhum porque não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, o qual importa que sejamos salvos. Então, o próprio Pedro está dizendo que Jesus era a pedra rejeitada por eles, edificadores, construtores, e que debaixo do céu não haveria nenhum outro nome dado entre os homens, o qual importasse que as pessoas fossem salvas. Ele era a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra sobre a qual a igreja estaria sendo e está sendo construída. Vamos lá, Efésios, vai para frente, Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, e nós vamos ler ali uma coisa maravilhosa, né? Efésios 2, a tônica é o versículo 20. Mas vamos ler agora aqui, versículo 14, para chegarmos no 20. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz para vós outros que estáveis longe, e paz aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, somos famílias de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele é o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e sobre ele, esta pedra, a igreja, o corpo de Cristo está sendo construído, um grande edifício para a adoração de Deus no Espírito, feito com pedras vivas que somos nós, está sendo construído sobre a pedra que é Cristo. Ele é a pedra da construção, o sustentáculo de todas as coisas. Então vamos lá, Romanos 9 agora, volta, Romanos capítulo 9, e nós vamos ler ali versículos 32 e 33.
Versículo 30. Que diremos, pois, que os gentios não buscavam a justificação, vieram a alcançá-la todavia que decorre da fé? E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir esta lei? Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nele crê não será confundido. Então ele está dizendo que Cristo é essa pedra, e os judeus quiseram se justificar por obras da lei e não pela fé. Então Cristo, para eles, se tornou uma pedra de tropeço. Tropeçaram na pedra que era Cristo, né? E vamos lá agora para 1 de Pedro, que o próprio Pedro falou isso. 1 de Pedro capítulo 2, folheando bastante a palavra de Deus, capítulo 2, versículos 4 a 8, vamos ler daí em diante, no versículo 4 em diante: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, assim também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Mas para vós outros, os que credes, é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, pedra de tropeço e rocha de escândalo, rocha de ofensa. São esses que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos, né? E depois ele vai dizendo outras coisas. Então Cristo é essa pedra. Para nós que somos salvos, que estamos crendo nele, ela é eleita e preciosa. Nós não seremos confundidos com esta fé nele. Mas para aqueles que rejeitam, que não entendem quem ele é, vai ser uma pedra de tropeço, vai ser a causa do tropeço de cada um deles. Então quando Jesus Cristo diz: sobre esta pedra será edificada a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer, a pedra é Cristo. Ele é o fundamento da igreja, é sobre ele que tudo está sendo construído, tudo está sendo edificado. O corpo de Cristo, a igreja verdadeira, está sendo construída. Por isso que na igreja evangélica verdadeira não tem espaço para crer em coisas, não tem espaço para crer em outras coisas, nada a não ser Jesus Cristo. A fé tem que ser centralizada na pessoa de Jesus Cristo. Você entende isso? Sabe por que existe tanta fraqueza no meio do povo? Porque o povo está com uma fé misturada, crendo num monte de misticismo, um monte de coisa errada, uma misturada que estão apresentando, não sabe o que crer. Não sabe o que crer. Mas vamos para frente. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, nós vamos ver aquela passagem do versículo 1 a 5. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 2, 1 a 5. E Paulo diz: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então quando Paulo foi lá aos Coríntios pregar o evangelho, ele não usou nenhuma técnica, não usou sabedoria humana, não usou fórmulas humanas, ele não usou nada disso. Ele foi pregar o Cristo crucificado, ele foi falar da obra da cruz. Ele sabia que se ele usasse outros meios, a fé dos coríntios não se apoiariam no Cristo da cruz, se apoiariam na sabedoria humana. Então todo qualquer engenhoca criado pela mente humana, toda qualquer coisa que o homem elabora na mente dele, leva as pessoas a crer, não é?
É sabedoria humana, é produto de uma mente. A fé das pessoas não vão se apoiar no poder de Deus, vão se apoiar em sabedoria humana. Então Paulo queria guardar os coríntios para que não fosse enganado em nada. Ele poderia ter inventado um monte de recursos para levar os coríntios a crerem em várias outras coisas, mas ele diz: olha, eu fui ter convosco, eu só anunciei o testemunho de Deus. E qual é o testemunho de Deus? É Jesus Cristo crucificado. Eu não usei palavras de persuasão, de sabedoria humana, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana. Então, quando eu estou crendo em água, em caneta orada, em óleo, esse monte de coisa, eu estou crendo em sabedoria humana, coisas criadas pela mente humana. Eu não estou crendo no poder de Deus, não é? Então Paulo preservou os coríntios. Ele diz assim: eu só preguei Cristo crucificado, para que a fé de vocês não se apoiasse em sabedoria humana, se apoiasse em quê? No poder de Deus. Então, meu irmão, o poder de Deus é o Cristo crucificado, é o Evangelho, meu irmão. Isso é o poder de Deus. Quer ver? Nesse capítulo 3 dessa primeira carta aos Coríntios, vamos lá, vamos ler aqui. Versículo de número 10, 1 Coríntios 3, 10. Ele fala: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Então Paulo se apresenta como um construtor. E a igreja é um edifício a ser construído. A vida das pessoas é algo a ser construído. Você está aqui sendo construído constantemente através da palavra de Deus. Então Paulo foi o prudente construtor. Ele pôs um fundamento. Qual era o fundamento? Como prudente construtor, o edifício, versículo 10: segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é o quê? Jesus Cristo. Então o fundamento que sustenta a igreja é Jesus Cristo. Se você vai construir uma casa, você tem lá um terreno de 10 por 25, vai construir uma casa grande, você começa pelo telhado? Não. Primeira coisa que você vai fazer um fundamento. Você vai lançar umas vigas lá para baixo, umas sapatas, jogar ferro, concreto, de acordo com o que você vai construir em cima. É o fundamento que você tem que pôr na parte de baixo. O fundamento quase não aparece, porque é feito lá no meio da terra, lá embaixo. Então você chega e olha esses edifícios grandes hoje, você só vê o lado de fora, ele bonito, 100 andares, 80, 50, mas para eles terem essa altura, foi perfurado lá a terra muito, foi estudado um fundamento profundo lá. Você vai ver aqueles, agora nem batistaca é mais, né? A coisa está tão moderna, eles vão fazer aquelas perfurações, lançar aqueles fundamentos, fazer um trabalho enorme ali. Você passa naquele terreno, vê os tapumes e só barulho, não sai nada ali, mas eles estão jogando concreto, trabalhando, perfurando, tirando terra, fazendo um fundamento enorme ali. Aí depois daquilo pronto, é que eles vão começar a construir a parte visível. Então, de acordo com o que eles querem fazer do lado de fora, vai ser a profundidade, a coisa construída no fundamento. Para quê? Para que possa suportar tudo aquilo que vai ser feito do lado de fora, todos aqueles andares, aquele peso todo. O fundamento da igreja é Cristo. Tudo que tem que ser construído, ensinado e trabalhado é sobre o fundamento, sobre Cristo. Está bem claro isso? É aí que vai ser feita a construção, é aí que a sua vida vai ser construída, que a minha vida é construída, que a igreja é construída, edificada sobre a pedra, sobre o fundamento que é Cristo. Agora continua a leitura, versículo 11: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Contudo, que se alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, o qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Então ele apresenta aqui
o fundamento e 6 tipos de materiais de construção. Os primeiros 3, ele apresenta ouro, prata e pedras preciosas, né? O ouro, quanto mais fogo, mais puro ele fica. A prata é a mesma coisa, né? As pedras preciosas são compostas e feitas no calor intenso nas profundidades da terra. Ela vem de lugares muito intensos, de calor intenso. E quanto mais fogo, mais preciosa ela se torna. O que é esses 3 tipos de materiais? Ouro, prata e pedras preciosas. Nós vamos olhar detalhadamente, eu não tenho tempo aqui para explanar tudo isso. O ouro fala da majestade de Deus, da pureza, da glória de Deus. A prata fala da redenção feita por Cristo na cruz do Calvário. E pedras preciosas é a obra do Espírito Santo. Pega aquela pedra, ela vem bruta e tem que lapidar aquele trabalho todo para mostrar a beleza, o seu brilho. É a obra do Espírito Santo. Se o que está sendo edificado sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, a obra de Deus realmente, ou madeira, feno e palha. O que é madeira, feno e palha? São materiais fracos que facilmente são consumidos pelo fogo, não é verdade? Você pode fazer um bom fundamento, mas se você construir uma casa de madeira, o fogo vai destruir isso. O que é madeira, feno e palha? São os falsos ensinos. Quando uma pessoa está crendo numa rosa ungida, está crendo em palha. Quando a vida dela está sendo edificada com palha. Quando a pessoa está crendo nesse monte de parafernália, de objetos ourados, que eu falo direto isso, estão construindo a fé dela com palha, meu irmão. Quando a pessoa está crendo num homem, dependendo de um homem, ao invés de depender de Deus, a fé dela está sendo construída com madeira, feno e palha. O que vai acontecer? Uma hora o fogo vai provar tudo que foi feito. Eu mesmo vou ser provado pelo fogo, diante de tudo que eu estou ensinando para você. Tudo que está sendo construído sobre esse nome, esse fundamento, Jesus Cristo. Uma hora vem a prova de Deus para ver o que é verdadeiro, o que é falso. Agora, aquele que foi edificado sobre o ouro, pratas, pedras preciosas, o fogo só vai purificar e tornar melhor. Mas aquele que foi construído com prata, aliás, madeira, feno e palha, vem o fogo e ele vai sofrer o dano. Então está cheio de gente construída, a vida dela, a fé delas foi construída com madeira e feno e palha, né? Ontem teve uma programação, me ligou uma irmã: pastor, eu estou assim, assado. E eu conversei com ela, expliquei, eu vi que a fé que edificaram nela foi com madeira, feno e palha. O que é isso? A pessoa ouviu tanta coisa, praticou tanta coisa, passou óleo em tudo, foi procurar revelador, fez de tudo na vida dela, bebeu toda a água orada, fez de tudo, está tudo bem, mas uma hora acontece uma coisa na vida dela, e tudo aquilo que ela pensava que ia ajudar se desfaz, desmorona, destrói tudo. É provado para ela que o fundamento, o que foi construído na vida dela, não sustentou ela nem um dia diante do problema que ela enfrentou. E ela sofre um enorme dano, porque nunca ensinaram a verdade para ela. Ensinaram um monte de coisas, menos o fundamento certo, que era Jesus Cristo. Então hoje em dia nós encontramos um monte de gente caída, dolorida, machucada, decepcionada, frustrada, lares destruídos. Sabe por quê? Porque nunca ensinaram o evangelho para elas. Ensinaram um monte de rituais, de misticismo, um monte de coisas que se ensinam hoje. Estava tudo bem, mas na hora que a dificuldade vem, ela descobre que ela não tem fé, ela não tem força, ela não tem coragem, ela está caída, está destruída. Ela descobre que tudo aquilo que ela creu era madeira, feno e palha, queimou quando a dificuldade veio. E aí você encontra um monte de crente choroso: ai, ora por mim, ai, meu filho, minha filha. Gente chorosa, amedrontada, fracassada, não tem coragem para nada. Por quê? Porque o que construíram na vida dela foi coisa que perece, madeira, feno e palha. Viveu debaixo da profetinha lá, Deus me revelou, Deus falou uma vida inteira. Mas quando vem a luta, tudo aquilo deu em nada. Encheu a casa de objeto orado, mas quando veio a luta, aquilo deu em nada. Caiu tudo, não resolveu nada, a decepção veio. Por quê? Aquilo que era
que sustentaria ela, foi queimado pelo primeiro problema que surgiu. E ela se sente como a irmã de ontem, perdida, não sabe para onde olhar, não sabe para que lado ir, não sabe quem crer, começa a duvidar de Deus, porque nunca foi ensinado e construído a vida dela sobre o verdadeiro fundamento, a obra de Jesus Cristo. E não somente isso, um dia tudo que foi pregado, tudo que foi ensinado em todas as igrejas, por todos os mestres, pastores, uma hora vem o fogo diante do Senhor Jesus Cristo. Olha lá, continua a leitura. Manifesta, versículo 13: manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. Qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele o dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então, um dia tudo vai ser provado pelo fogo, pela justiça de Deus. E o que foi edificado sobre o fundamento, sobre ouro, prata, pedras preciosas, vai prevalecer. Mas tudo aquilo que foi palha, os falsos ensinos, os falsos cultos, ensinamentos defeituosos, deformados, atrapalhados, tudo vai ser queimado e destruído. Só vai permanecer aquilo que vem de Deus. Tudo que foi ensinado, um dia eu serei provado diante de tudo que ensinei para vocês. Por isso que eu não estou preocupado se eu repito as mesmas coisas, se eu só falo de Jesus Cristo. Vou falar até o fim. Por quê? Porque eu sei que se a pessoa crer, ele é salvo e é liberto. Se não crer, já está condenado. O que eu vou falar mais? Eu vou ficar criando engenhoca para você. Você que está angustiado, que está depressivo, vem que eu tenho uma rosa orada aqui que vai mudar a tua vida. Venham todos, né? Aí você vem, eu dou rosinha orada. Isso aí não é evangelho, meu irmão. Eu não vou fazer essas coisas. Venha que você vai fazer isso. Venha num culto que a tua vida vai mudar. Tem cada convite que é assim: venha que a tua vida vai ser transformada. Num culto a vida vai ser transformada. Vou distribuir aqui uma coisa aqui. Lá vai aquele monte de gente. Jamais eu vou fazer isso, porque isso aí é palha. Isso é palha, meu irmão. Isso queima na hora que vem o fogo de Deus. Vocês estão entendendo? Então, quanta gente hoje que nem na igreja até que sofreu dano. Sabe por quê? Que a fé delas foi construída com madeira, feno e palha. Não foi construída com fundamento sólido da palavra de Deus. Muitos nem na igreja estão, cansaram da igreja, que foram construídos com coisas perecíveis, ensinamentos perecíveis. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a revelará, né? Está sendo revelada pelo fogo, qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Então, volta lá para o texto, Mateus 16, para nós fecharmos isso. E vós que dizeis que eu sou? O Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus disse no versículo 17: então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, irmão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Agora presta atenção: a igreja edificada sobre a pedra, que é Cristo, sobre a rocha, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, aquele que é fundamentado na rocha, meu irmão, as portas do inferno não prevalecem contra a vida dessa pessoa. Não prevalece. O diabo pode levantar 1001 coisas, ele é fundamentado na rocha, ele não se move. Pode vir o que vier, ele vai permanecer firme, porque ele foi edificado sobre a rocha, ele sabe o que conhece o fundamento. Então ele diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, o que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Então essa é a igreja poderosa, fundamentada em Cristo, edificada nele, construída nele. Esse sim é o crente poderoso, cuja fé está somente nele, sabe em quem acredita, é ligado em Cristo. Cristo é tudo na vida dele. E só para terminar, vamos lá, Colossenses, vamos lá, para terminarmos nesses
5 minutos que restam. Colossenses capítulo 2. Vamos ler só o versículo 6 e 7. Aí Paulo fala: ora, como recebestes Cristo, Senhor, assim andai nele, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Cuidado que ninguém vos venha fazer presa sua, te enredar com filosofias, com sutilezas, conforme as tradições dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente o quê? Toda a plenitude da divindade. Então Paulo fala: olha, como você recebeu Cristo, ande nele, radicado, edificado, confirmado na fé, assim como vocês foram instruídos. Cuidado que vocês não venham ser presas de ninguém, não venham cair, ser enredados com filosofias, sutilezas, conforme os rudimentos do mundo, conforme os rudimentos de tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Por quê? Porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, meu irmão, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Cristo é o Deus pleno. Tudo que você precisa, você quer uma solução de problema, está em Cristo. Quer uma mudança de vida, você quer uma ajuda, um perdão, tudo está nele, meus irmãos. Tudo está nele, tudo que o homem precisa vem dele, desta pessoa. Você entende isso? Qualquer outro caminho que te mostrar não é a verdade. Tudo que você precisa está em uma pessoa, na pessoa de Jesus Cristo. Portanto, meu irmão, as portas do inferno não prevalecerão sobre esta pedra. Creia nele, amém? Vamos ficar em pé. Vem, Rodrigo. Agora fale para o teu irmão. Fale para o teu irmão: Jesus é o fundamento, meu irmão. Jesus é tudo. Fale para ele: tenha uma semana de paz. Aurora, olha a visitante, dá um abraço nela aí, ó, do seu lado. Vai em paz. Jesus é tudo, meu irmão. Ele é tudo. Mais